Então, bom dia, pessoal. Nós vamos estar iniciando agora a aula sobre estequiometria e a nossa parte final, tá? Pureza, rendimento, reagente limitante e em excesso, tá? É um conteúdo aqui importante porque tanto é abordado nos vestibulares e no Enem, quanto também faz parte de processos industriais, né, e laboratoriais. Então, inicialmente a gente começa com a pureza aqui, sobre essa palavra, o que é, né? Nós vamos ter, dentro da indústria e nos laboratórios, muitos dos materiais utilizados para reações, eles contêm a substância em si, né? Porém, não é 100% da substância. Dificilmente nós encontraremos na natureza materiais puros. Então, esses materiais que nós utilizamos, que a galera utiliza no laboratório e nas indústrias, eles são produzidos, mas não vem 100% do material. Sempre tem alguma impureza, alguma substância extra, né? E a gente trata isso como a pureza dos materiais. Estava dando um exemplo aqui, né, de reagentes. Vou dar um exemplo bem simples aqui. O ácido sulfúrico, que é H2SO4. Quando a gente pega lá dentro do laboratório e vê o rótulo, ele, por exemplo, tem 97% de pureza. Oi, Ian. Bom dia. Ei, Rian, mano, deixa de travar os outros aí, mano. Travando o professor. Aí. Galerinha, estou voltando, desculpa aí, é porque eu tinha esquecido de ligar o notebook aqui na tomada e a energia caiu, desligou, tá? Mas estamos de volta. Beleza? Não foi a internet de vocês, não, foi o meu PC mesmo. Compartilhar a tela. Pronto. Meu Deus. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, pior que essa gravação vai para o YouTube, né? Mas acontece, ao vivo é assim mesmo. Voltando aqui, né, no nosso conceito. Então, como eu estava falando para vocês, esse percentual aqui de 97% diz respeito à substância de ácido sulfúrico em si. E o restante? O restante é a impureza, né? Outras substâncias presentes aí na amostra. As substâncias dificilmente são encontradas puras na natureza, e mesmo que haja tratamento para sua obtenção, ainda não são totalmente puras, contém, portanto, traços de outras na composição, que é a definição, né? Grau de pureza, que é o quociente entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. O percentual da pureza é basicamente você pegar aqui o grau e multiplicar por 100, tá? E aí você obtém em percentual. Um exemplo aqui, nós temos o seguinte: 100 gramas de calcário, é a amostra de um material impuro, uma substância impura. Então, dessas 100 gramas aqui, desse material calcário, nós temos 90 gramas do carbonato de cálcio, que é a substância pura, que interessa aqui para o laboratório, né? E 10 gramas de impureza, né? Que é o restante, que não interessa, que não vai participar das reações. Portanto,
A pureza aqui é a massa da substância pura, nesse caso, 90 gramas, dividido pelo total da amostra. Quanto que é a amostra? 100 gramas. Então, fica 90 dividido por 100, que dá 0,9. É importante que eu diga a vocês que esse pezinho aqui, ele sempre será menor do que 1, certo? Então, esse pezinho aqui sempre vai ser menor que 1. Então, aqui, por exemplo, né, 100% de calcário, 90 gramas de CaCO3 puro e o P. Então, fazendo esse P, por regra de 3, nós vamos ter 90%. Aí a gente tem um exemplo. Deixa eu colocar aqui outra cor. Deixa eu ver vocês. Vocês estão entendendo aí o raciocínio? Ok? Sim, ok. Beleza. Uma amostra de calcita contendo 80%, é importante que a gente perceba o percentual, né, de carbonato, sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação. Qual é a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então, inicialmente, nós temos que compreender isso aqui, ó. Essa é a fórmula da substância, tá? Então, essa substância é aquecida, símbolo delta aqui em cima da setinha da reação de aquecimento. Então, é como se eu dissesse, o carbonato de cálcio é aquecido e se transforma em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, inicialmente, galera, nós temos que entender sempre que deverá acontecer o balanceamento da equação. Então, observando, teremos um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, aqui a gente tem 1, mais 2, 3. Então, a equação está balanceada. Depois, nós vamos observar o seguinte, 80% é carbonato de cálcio. Então, inicialmente, nós temos que calcular a massa dessa substância aqui, e depois nós vamos calcular quanto dessa outra é formado. Pronto. Ele diz que a amostra tem 80% do carbonato de cálcio. Quanto que é a massa da amostra? 800 gramas. Então, pelo percentual, nós temos 80 gramas de calcita, que é o material impuro, sendo 80 gramas de carbonato de cálcio, já que a pureza dele, né, é 80%. Então, de 100 gramas, nós temos 80 de carbonato de cálcio. Então, de 800 gramas de calcita, vai ter quanto? Um X. Nós temos que observar o seguinte, ó. Daqui para cá, nós estamos aumentando. Então, isso significa que nós estamos multiplicando. Multiplicando por quanto? Observem, sempre que você tiver um aumento ou divisão, você vai fazer uma relação do maior pelo menor. Então, nós temos 800 dividido por 100. Corta 2 zeros em cima e embaixo. 8 dividido por 1 dá 8. Ou seja, nós estamos multiplicando daqui para cá por 8. E logo, eu tenho que multiplicar também por 8 do outro lado. Então, 80 vezes 8, 640. Isso significa que de 800 gramas de calcita, 640 gramas desse material é o carbonato de cálcio puro, tá? E o restante? O restante é impureza. Eu não quero saber o que é. Aí nós vamos retornar à questão. Ele vai pedir a massa de óxido de cálcio obtido na queima de 80 gramas de calcita. Só que de 800 gramas de calcita, nós temos 640 de carbonato puro. Então, nós vamos fazer o seguinte. A equação já está balanceada. Sempre verifique o balanceamento, né? E aí aqui é um cálculo de massa molar. É 1 mol de carbonato de cálcio para formar 1 mol de óxido de cálcio. Então, se você calcular aqui, você vai obter 40 do cálcio, né, mais 12 do carbono,
mais 16 do oxigênio, só que ele aparece 3 vezes. Isso aqui vai dar igual a quanto? A 100 gramas por mol. E essa substância aqui, o óxido de cálcio? Nós temos 40 do cálcio mais 16 do oxigênio. 40 mais 16 dá 56 gramas por mol. Então, nós temos assim, ó, são 100 gramas do óxido de cálcio para formar 56 gramas, 100 gramas do carbonato de cálcio para formar 56 gramas do óxido de cálcio. E 640 gramas, que é o que nós temos, vai produzir quanto? Uma quantidade Y. Então, se você observar de novo, daqui para cá está aumentando. Logo, estamos multiplicando. Por quanto? Vai lá, divide 640 por 100. Corta um zero, desloca a vírgula para a esquerda, então dá 6,4. Então, 6,4 nós estamos multiplicando do lado esquerdo, logo do lado direito nós também multiplicaremos por 6,4. 56 vezes 6,4 dá esse valor aqui, ó, 358,4 gramas de óxido de cálcio. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Não. Beleza. Dando prosseguimento, nós temos agora o segundo ponto, que é o rendimento. O que é o rendimento? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui com aquela história do bolinho lá para vocês, né? Supondo que eu necessite fazer um bolo, e esse bolo precise de ingredientes, né? E eu pego todos esses ingredientes e coloco numa balança, por exemplo, dá 500 gramas. E quando eu vou fazer o bolo, coloco lá na forma e tudo, eu vou ter uma massa final, o bolo eu tiro lá da forma e não dá mais 500, não dá 500 gramas, dá, por exemplo, 400. Já é isso, professor. Se eu pegar a lei de Lavoisier, né, a massa inicial deve ser igual à massa final, não bate. Mas por quê? Porque há perdas, né? A massa do bolo, por exemplo, eu coloco lá dentro da forma, eu bato, aí depois eu tiro, coloco lá para cozer, né? Eu vou ter perdas. Vai ser liberado o gás também. Eu vou ter uma massa menor no final. Então, no geral, pessoal, quando a gente faz reações, acontecem sempre perdas, ocorrem perdas nessas reações. E por isso a gente vai ter a questão do rendimento, né? Por exemplo, vamos considerar essa reação entre o carbono e o oxigênio formando CO2, supondo que deveriam ser produzidos, olha, atenção, deveria ser produzido 100 litros de dióxido de carbono. Vamos admitir que devido a perdas foram produzidos apenas 90 litros, né? Então, eu vou ter dois rendimentos. Um rendimento que é teórico, que é aquilo obtido no meu cálculo estequiométrico, e um rendimento real, que é aquilo que eu vou obter na prática. Na realidade, eu vou ter essa quantidade formada no final. Então, para que a gente resolva, a gente vai ter o rendimento, né? Então, basicamente, o rendimento é a quantidade que você obteve, né, dividido pela quantidade teórica que seria obtida, né, de acordo com a equação química correspondente. E o rendimento percentual, depois é só você multiplicar por 100. Por exemplo, né, da questão, nós temos o seguinte, ó, o que realmente foi obtido? 90. Quanto que deveria ser obtido, teoricamente? 100. 90 dividido por 100 dá 0,9. Em percentual, você multiplica por 100%. E aí, obtém 90%. Aí a gente retorna aqui para a ideia lá do bolo de fubá, né? Isso aqui a gente começou lá nas nossas aulas iniciais. Os ingredientes, ó, 4 ovos, 15 gramas de fermento em pó, 1 grama de sal, dentre outros, tá? Fazendo uma medida de massa, tem-se um total de 250 gramas. Só que após o preparo desse bolo, né, nós obtivemos aí 200 gramas. E aí a pergunta é,
cadê o restante? Né? Onde é que foi parar o restante? O restante, restante, galera, é perda, né? Pode ficar um pouco na forma do bolo, pode ter caído um pouquinho. Então, o restante é perda. Então, para esse exemplo aqui, nós teríamos o seguinte rendimento. Rendimento é o real que nós estamos obtendo, que é 240, desculpa, que é 200, e o teórico, né? Teoricamente deveria ter 250 gramas. Volte. 250 gramas. Grama e grama. Corta grama com grama. E aí a gente tem aqui 250, um valor diferente, né? Aqui dá 0,8. 0,8. Ah, professor, eu quero o rendimentão, né? O grandão. Então, vezes 100%. Então, o errão vai ficar 80%. Então, isso significa que nós vamos ter perda de 20% da massa aí de produção desse bolo, tá? Só um instante aqui, deixa eu ver aqui. Tem gente que está dizendo, não estou conseguindo participar, a internet só caindo, beleza. Ok, gente? Até aí, tranquilo? Sim. Beleza. O exemplo de questão, nós temos essa. Sabendo que a formação de água ocorre segundo a equação, que é a equação química, determine o rendimento real de um experimento no qual 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 14,4%, 4 gramas de água. É que a gente tem as massas molares, né? Beleza. Solução. Sempre nós temos que observar a equação inicial, né? Equação química. Beleza. Segundo passo é ver se está balanceado. Como já está balanceado, ó, 4 hidrogênios aqui, 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui. Nós calculamos, né, o total de substâncias, baseado sempre na equação balanceada. 2 mols de H2 terão quantas gramas? Olha só, cada mol de H2 tem 2 gramas, então nós vamos ter aqui 4 gramas. E oxigênio? Nós vamos ter 1 mol de oxigênio igual a 32 gramas. O O2 é 32 gramas. Então, 4 para 32, já está bem aqui. E quanto que vai ser a massa de H2O? A massa molar de H2O é 18, só que nós temos 2 mols. Então, 18 vezes 2 dá igual a 36 gramas. Beleza. Isso aqui, né, é o nosso cálculo teórico baseado na nossa equação balanceada. Na prática, o que nós temos? 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio. Teoricamente, né, essa massa deveria ser igual a 18. Por que 18, professor? Olha só, daqui para cá eu estou dividindo por quanto? Por 2. Então, daqui para cá eu também divido por 2, e daqui para cá eu também divido por 2. 36 por 2 daria 18. Isso é o meu rendimento teórico. Só que na prática, nós tivemos quanto? 14,4 gramas na prática. Logo, nós calculamos o rendimento aqui, né, com esse valor X, a massa, né, obtida realmente pela massa obtida teoricamente, e depois multiplicamos por 100. Então, nós observamos aqui que dá 0,8 multiplicado por 100 dá 80%. Logo, o nosso rendimento real para essa reação é de 80%, tá? Então, isso aqui é uma aplicação de rendimento rendimento teórico, em questões, né? Em uma questão
sendo mostrada para vocês. Até aí tá tranquilo, gente? Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Professor, eu poderia repetir o começo de novo? É que eu não entendi assim. Pronto, João Pedro. Ó, você tem essa reação aqui, ó. Hidrogênio, gás, com oxigênio, formando a água, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. No laboratório, reagiu 2 gramas de hidrogênio com 16 de oxigênio e produzido 14,4 gramas de água. Isso aqui é na prática. E aí ele pede para que você determine qual é esse rendimento, né? Qual é esse rendimento da reação. Então, teoricamente, você teria 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, formando 2 de água, né? Equação já balanceada. Então, quanto que é a massa de 2 mols? Seria 4 gramas. Quanto que é a massa de 1 mol de O2? 32. Quanto seria de 2 mol de H2O? 36. Então, para a massa que ele está dando aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio, 16 de oxigênio, teoricamente deveria ser quanto de água formado? Então, você tem, ó, 2 gramas é a metade de 4, 16 é a metade de 2, e 18 é a metade de 36. Então, isso daqui seria o rendimento teórico, né? Só que na prática foi quanto? 14. Então, o que é que se faz? Para calcular o rendimento, você pega a obtenção do real e divide pelo teórico. 14,4 dividido por 18 dá 0,8. E aí depois multiplica por 100%. E aí você vai obter o rendimento real de 80%. Tá? Ok, João Pedro? Ok. Beleza. Então, vamos ao nosso último conceito, que é reagente limitante e reagente em excesso. Deixa eu ir logo aqui para a nossa analogia. Deixa eu inverter aqui esse slide, que eu vou postar para vocês. Reagente em excesso e reagente limitante. Vai mesmo. Observe o seguinte, ó. Uma receita de bolo de fubá, nós teremos os seguintes ingredientes. 4 ovos, 15 gramas de fermento em pó e 1 grama de sal, dentre outros. Vamos observar esses 3 aqui, tá? Isso aqui é para produzir quantos bolos? Um bolo. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui 6 ovos, né? 15 gramas de fermento e 1 grama de sal, dentre outros. Então, do que eu estou falando aqui, desses 3, né, eu vou observar que eu posso produzir quantos bolos no máximo? Só um bolo. Então, eu vou gastar 15 gramas de fermento, né? Eu vou gastar 1 grama de sal e eu vou gastar 4 ovos. Então, aqui eu vou consumir esses 2, consome, e os 4 ovos eu vou também consumir, mas eu tinha 6, então eu vou ficar com 2 ovos. Então, o que eu vou ter? O que eu vou ter aqui? Sobra 2 ovos. Então, quem foi consumido totalmente é chamado de limitante. E quem sobrou é chamado de reagente em excesso. E aí eu retorno aqui para essa questão. Reagente consumido em primeiro lugar numa reação química é designado reagente limitante. Limita a quantidade de produto formado. Então, lá no nosso exemplo, ó, eu consumi todos os ovos, o fermento e o sal, né? Então, consumi. O máximo que eu pude produzir foi um bolo. Então, um bolo. E o que é que sobrou? Sobrou aí da reação, né? 6 ovos. Então, esses 3, no caso, são reagentes limitantes e os ovos são reagente em excesso. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, na parte química. O nitrogênio gasoso reage com o hidrogênio gasoso, formando a amônia gasosa. Está balanceado. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios.
Teoricamente, né, fazendo aqui o cálculo das massas, eu vou ter 28 gramas de nitrogênio para 6 gramas de hidrogênio, formando 34 gramas de NH3. Então, numa reação entre 30 gramas de nitrogênio, ó, com 6 gramas de hidrogênio, haverá o consumo de 28 gramas de N2 e restará 2 gramas e toda a massa de H2 será consumida. Logo, eu vou perceber o seguinte, que o meu reagente limitante da reação é o hidrogênio, foi todo consumido. E o reagente em excesso é o nitrogênio, é o N2. Então, aqui você vai ter que observar sempre as quantidades. Quanto de cada substância está sendo colocada, né? Eu vou ter que fazer a comparação sempre com a reação. Ó, aqui eu pedi 28, mas eu tenho 30. Então, vai consumir as 28 gramas e vai sobrar 2 gramas. Logo, o N2, para essa situação, é o reagente em excesso. Ok, jovens? Sim, professor. Beleza. Dando continuidade aqui, nós temos que ter muita atenção para esse tipo de reação, tá? Reação com materiais orgânicos, reação de combustão. Toda combustão precisa de oxigênio para ocorrer. E a matéria orgânica gera, a combustão de matéria orgânica gera dióxido de carbono e H2O, caso seja uma reação completa, reação de combustão completa. A exemplo, nós temos essa reação. Isso aqui eu estou colocando o gás acetileno, que é utilizado em maçarico, tá? Mais o O2. O O2, gente, ele sempre tem que estar presente aqui para a reação de combustão. Normalmente utiliza-se o O2. E essa reação completa gera CO2 e H2O. Se for uma reação incompleta, vai gerar CO e H2O. Por exemplo, de novo, o acetileno com o O2 formam CO e H2O. Ou também nós temos a formação de carbono mais H2O, tá? Por que o senhor está falando isso aí, professor? Porque geralmente, galera, em questões de vestibulares e Enem, eles vão te dar uma informação e vão dizer, né? A reação entre o etanol, por exemplo, que é um composto orgânico, a reação de combustão dele vai produzir quanto de água, por exemplo, quanto de CO2. E aí você tem que entender, toda reação orgânica, né, de combustão de composto orgânico, tem sempre a presença do O2 e vai gerar um desses produtos que eu falei para vocês. Se for completa, CO2 e água, se for incompleta, CO e água, ou C mais H2O. Então, a gente tem que ter noção disso para saber escrever a nossa equação. E depois a gente tem que sempre fazer o balanceamento, né? Então, aqui está desbalanceado, depois vocês podem dar uma olhada aí, fazer o balanceamento de maneira correta, tá? E aí eu trago para vocês também questões de vestibulares e do Enem, tá? Para que a gente possa praticar aquilo que nós concluímos de conteúdo. Vamos pegar aqui essa questão. Enem 2017. O ácido acetil salicílico, né, o AS, aqueles comprimidos rosados que vocês devem ter consumido aí na infância, né? Possui massa molar 180 gramas por mol e é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico com o anidrido acético, usando-se o ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, aqui está a reação, catalisador, tá? Catalisador é uma substância que acelera a reação química, tá? Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final, olha que nos interessa, o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se empregha tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Isso quer dizer que um comprimido tem 500 miligramas. E aí vem a pergunta, né?
todo esse textão aqui do Enem vai te embasar para fazer a pergunta no final e você responder. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de AAS, né? De acordo com a especificação do texto. Qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregado para esse fim? Então, eu tenho que entender do balanceamento inicialmente. A equação provavelmente está balanceada. Então, a massa do AAS contido em 900 mil comprimidos deve ser obtido inicialmente. Sabemos que um comprimido tem 500 miligramas, que em grama é 0,5 gramas. Como é que eu sei disso? Divide lá o 500 por 1.000, né? 500 por 1.000, 0,5. Então, 900 mil comprimidos vão ter quantos em gramas? Então, isso aqui você multiplicaria, né, 900 mil por 0,5. E aí você vai obter a metade. 900 mil dividido por, por 0,5 dá 450 mil gramas. E convertendo para quilos, que é o que nos interessa, observe que a questão está pedindo em quilos, você divide esse 450 mil por 1.000, né? E vai obter justamente 450 quilogramas. Isso aqui é a massa de AAS. Observem na questão que a massa, né, a massa molar dele é 180 gramas do AAS, tá? Então, o que a gente tem? Que um mol de ácido salicílico gera 1 mol de AAS. Isto é, se fosse 100% de rendimento. Só que, na prática, né, o obtido, o rendimento real, obtém-se apenas 0,5. Por quê? Porque é 50% do rendimento. Então, por regra de 3, nós sabemos o seguinte, ó, 138 quilogramas, que é a massa do ácido salicílico, né? Seria gramas por mol, só que eu estou colocando em quilogramas. Não tem importância. Vai produzir a metade do ácido acetilsalicílico, que é 0,5 vezes 180, que é a massa molar dele, dada na questão. Logo, nós temos 138 quilogramas para 90 quilogramas de AS. Então, a massa do ácido que será necessário para 450 será a massa X. Então, observe que eu posso fazer assim, ó. Daqui para cá, eu estou aumentando. Logo, eu estou multiplicando. Multiplicando por quanto, professor? Sempre que você estiver nessa situação, divida o maior pelo menor. Quem é o maior? 450. Quem é o menor? 90. Corta, corta, dá 5. Então, você vai multiplicar por 5. Desse lado, estamos multiplicando. E daqui para cá, você também vai multiplicar pelo mesmo fator. Nesse caso, é 5. Olha como é interessante multiplicar por 5. Você vai pegar sempre a metade. Metade de 90 é 45. E acrescenta um zero para a direita. Isto é, se você tiver um número par. Então, 138. Metade de 138 dá 69 e acrescenta um zero à direita. Então, nós teremos 690 quilogramas. Logo, a alternativa correta para essa questão é o item D. Ok, gente? Fala aí, galera. Ok. Beleza? Deu para entender ou alguém não entendeu? Pode falar que eu repito, caso seja necessário. Eu acho que entendi, né? Não acho não, a gente tem que entender. E aí a gente tem mais uma questão, e essa questão é da UVA 2019.2, conhecimentos específicos. Muitos vinhos são preparados pela fermentação da glicose, o suco de uva de acordo com a equação química. Então, aqui nós temos a equação, certo?
E aí a pergunta, né? Qual é a massa aproximada em gramas de glicose que deve existir no suco de uva para produzir 725 ml de vinho que contém 11% do volume de etanol? Então, a gente tem que fazer alguns cálculos para resolver essa questão. E aqui nós temos estes itens. Então, inicialmente, nós temos que balancear a equação química. Ó. Temos 6 carbonos aqui, e aqui eu tenho 2 e mais 1. Então, para balancear isso, eu tenho que observar os nossos elementos. Ó. Carbono, hidrogênio, eu tenho 12 aqui eu tenho 6, e oxigênio eu tenho 6 aqui, e aqui eu tenho 3. Logo, eu percebo que está desbalanceado. Eu não vou começar pelo carbono, porque o carbono aparece tanto aqui quanto aqui. Então, eu vou passar para o hidrogênio. Aqui eu tenho 12. E aqui eu tenho 2. Para igualar a 12, eu tenho que multiplicar pelo coeficiente 6. Lembrando que eu não posso mexer nesses números aqui, ó, nos índices. Eu só posso mexer nos coeficientes. Então, 2 vezes 6, 12. Então, desculpa, tá errado aqui, peraí. Calma, eu estou querendo aqui balancear carbono com hidrogênio. Não. Aqui eu vou perceber assim, ó, tem 5 hidrogênios mais 1, 6, e aqui eu tenho 12. Então, eu tenho que multiplicar isso por 6 por 2, desculpe, tá? 6 vezes 2, 12, beleza. E aí eu vou para o carbono, 6 carbonos, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, e aqui eu tenho só 1. Então, para igualar, eu tenho que colocar um 2 aqui. Então, eu vou ter 4 mais 2, 6. Beleza. E aí eu vou ter que balancear o oxigênio. 6 oxigênios. Aqui eu já vou ter, ó, 2 vezes 1. Tem alguém querendo entrar aqui. Aqui eu vou ter 6 oxigênios. Aqui eu vou ter 2 e mais 4. E aí dá 6. Então a equação está balanceada. Segundo passo, calcular o volume de etanol em 725 ml de vinho, considerando aí que nós temos 11% do volume. Então, isso significa dizer que a cada 100 ml de vinho, nós temos 11 ml de etanol. Então, em 700 ml de vinho, eu vou ter um volume de X de etanol. E aí eu posso pensar, né? Daqui para cá, estou aumentando por quanto? Vezes 7,25. Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar por 7,25. E aí eu vou obter esse X, 79,75 ml de etanol. E aí, retornando a questão aqui, ó, 725, né, ml de vinho, eu tenho o etanol de 79,75. E aí, o terceiro passo é calcular a massa do volume do etanol. Então, a densidade está sendo dada na questão. Quanto é a densidade? 0,879. E a densidade é a massa, que eu não tenho, pelo volume. Quanto é o volume? 79,75. Então, a massa vai ser isso aqui, ó. Produto da densidade vezes o volume. E aí nós vamos obter uma massa de 70,1 gramas de etanol. E o próximo passo é calcular a massa da glicose, observando aqui o balanceamento e as massas molares. Ó. Se você pegar aqui a massa do carbono, é 12 vezes 2, mais massa do hidrogênio é 1, temos 6, então coloco 6, mais oxigênio 16, você vai obter justamente aqui 46 gramas. E da glicose você vai observar que é o mesmo esquema. 12 vezes 6, mais 12, mais 16 vezes 6. E isso tudo deve dar igual a 180 gramas, né? Por mol. Então, nós temos assim, ó, lá na equação balanceada, 1 mol de glicose forma 2 mols de etanol. Então, 180 gramas de glicose, que é o que obtivemos aqui de massa molar, produz 2 vezes a massa molar do etanol, 2 vezes 46. Então, a massa da glicose que eu quero obter, que é a resposta da questão, vai produzir 70,1 gramas de etanol. E aí você pensa de novo, né? 46 vezes 2.
dá 92 gramas. 92 gramas, 92. E aí, imagina, né? De 92 para 70,1, nós estamos diminuindo, então nós estamos dividindo. Aí você divide 92 dividido por 70,1. Então, essa divisão está igual a 1,3 aproximadamente. Então, daqui para cá, você também faz a divisão por 1,3. E aí vai dar, ó, 180 dividido por 1,3 é 1,31, tá, gente? 1,31 dá 137 ponto, que deu 40 e alguma coisa, né? Que é o valor mais próximo aqui, que é o item A, né? Ele vai falar a massa mais próxima, a massa aproximada, tá? Então, nós percebemos aqui nessa questão que existem alguns passos para que a gente chegue no resultado, né? E muitas vezes a galera pega a questão de cálculo estequiométrico e fica pé da vida porque não consegue fazer, porque tem que ter uma linha de raciocínio, né? Tem muito cálculo, e a pessoa não gosta de cálculo estequiométrico, e aí não resolve as questões. É importante que eu fale, vocês têm que se acostumar com essas questões mais difíceis, né? Porque em vestibular, quanto mais questões você fizer, melhor para a sua situação final. Ok, gente? Deu para entender a questão? Acho que sim. Oh, sim. Tranquilo. Aí a gente chega aqui na última questão. Tetróxido de triferro, olha o nome, conhecido como magnetita, matéria-prima do ímã natural encontrado na areia da praia, nos pombos, nas abelhas e nos cupins, é obtido pelo menos teoricamente a partir da reação do ferro com a água, que também produz o gás hidrogênio, considerando que em um laboratório de química foram misturados 0,3 mol de ferro, 0,56 mol de água, é correto afirmar que... Então, aqui eu estou trazendo questão para que vocês entendam sobre a elaboração de fórmulas, né? Então, vai dizer o seguinte, o tetróxido de triferro. Tetróxido, isso significa que tem quantos oxigênios? 4. Triferro, nós temos 3 ferros. Então, vai ser a substância... Ctrl E, vamos aí. A substância tetróxido de triferro. Então, temos Fe3 e 4 oxigênios, tá? E aí vai dizer que é obtido a partir da reação do ferro com a água. O símbolo do ferro, gente, é Fe. Mais a água, todo mundo sabe que é H2O. E vai dizer também que produz o hidrogênio. O hidrogênio é o nosso gás H2. Pronto. Aqui eu montei a equação a partir da leitura do meu texto, tá? Beleza. Então, o que a gente vai ver? Primeiro passo, montar a equação e balanceá-la. Aqui o ferro, reagindo com essa substância, formando isso aqui e isso aqui. Temos aqui do lado dos produtos 3 ferros e do lado dos reagentes 1. Para balancear, eu coloco 3 no coeficiente. Beleza. E aí a gente tem 4 oxigênios aqui, e aqui nós temos quanto? Só 1. Então, para balancear, eu coloco 4, né? E aí a gente fica 4H2 aqui, e aqui tem 2. 4 vezes 2 dá 8 aqui, 8H2. Então, para balancear, nós colocamos 4. Então, nós percebemos o seguinte, ó, são 3 mols de ferro para reagir com 4 mols de H2O. Forma 1 mol, mesmo que não apareça, você tem um aí, de tetróxido de ferro, e 4 mols de hidrogênio. E aí, o segundo passo é verificar os reagentes em excesso e limitantes. 3 mols de ferro para 4 mols de H2O, formando 1 mol dessa substância
e 4 SO2, que é o hidrogênio. Então, se nós temos 3 mols de ferro, o que a gente teria que ter de água? 0,3 mol de ferro, então seria 0,4 mols de H2O. E a quantidade de tetróxido de ferro seria 0,1 e 0,4 de hidrogênio. Observe que a gente está sempre dividindo pelo mesmo fator, né? Aqui eu sempre dividi por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10. Então, se a reação te diz que tem essa quantidade de ferro, quanto é que tem de água? 0,56. Logo, isso aqui vai ser consumido todinho, né? Essa quantidade aqui da água também vai ser consumida, mas vai sobrar alguma coisa, que é o excesso, né? 0,50 56 dividido menos 0,4 dá 0,16. Logo, nós temos o seguinte, ó, o reagente limitante é o ferro, que ele vai ser totalmente consumido. E o em excesso é a água, porque vai ser consumida, porém vai sobrar alguma coisa, que é 0,16. E o que será formado no máximo? O máximo que será formado aí da substância que é de nosso interesse é 0,1 mol de tetróxido de triferro, que é essa fórmula aqui. Portanto, nós temos como item correto o item C. Só voltando aqui ao enunciado, né? O reagente limitante é o ferro, beleza? A produção de tetróxido de triferro é de aproximadamente 0,1 mol, beleza? Alguma dúvida, gente? Beleza? Ótimo. Beleza. Então, eu vou encerrar aqui, eu vou parar a gravação e depois a gente vai fazer a frequência.